Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre a questão dos problemas que muitas pessoas estão tendo para instalar o Google Chrome no Linux. De antemão, eu já quero passar para vocês uma informação muito importante. A maioria dos computadores que estão vindo com a distribuição do Linux Guta tem apresentado muitos problemas. E dentre os problemas são exatamente a dificuldade para instalar todo e qualquer tipo de aplicativo. O Linux Guta, ele é uma versão muito limitada. Eu estava lendo na internet, procurando fóruns, tentando entender o que é que está acontecendo com essa versão do Linux Guta, inclusive tentar baixar uma ISO para instalar aqui e mostrar para vocês como operacionalizar nessa versão, nessa distribuição do Linux, porém eu não encontrei. É uma distribuição que é um pouco limitada, e limitada no sentido de dizer assim, com relação à instalação e à distribuição, à disponibilidade para que seja instalado, tendo em vista que ele só vem instalado em notebooks da Acer. Isso, foi bem que uma estratégia que eles utilizaram para fazer com que o custo do computador fosse barateado. Então você vai vir ali com um sistema operacional básico, com as suas funções básicas e não tão funcional. Então, por isso, a maioria das pessoas que compram o computador, o notebook Acer e vem com esse Linux Guta, acaba tendo esse tipo de dificuldade. Alguns conseguem operacionalizar através dos comandos que nós fizemos aqui nas aulas anteriores. Conseguimos fazer a instalação do Google Chrome ou de outros aplicativos qualquer, mas também outras pessoas não conseguiram operacionalizar, não conseguiram instalar o Google Chrome nessa distribuição do Linux. Isso porque alguns computadores pode ter feito a atualização, o upgrade da versão do Linux e conseguido instalar de alguma forma. Outros não conseguiram fazer a atualização ou o Guta não atualiza e acaba não conseguindo realizar a instalação de alguns pacotes de aplicativos do Google, por exemplo, que é o caso que nós estamos tentando fazer, ok? Nesse caso, eu sugiro vocês instalar uma outra versão, uma outra distribuição do Linux. Pode ser o Ubuntu, pode ser o Linux Mint, qualquer outra versão do Linux, caso você opte em continuar trabalhando com o Linux, que é um sistema operacional gratuito e mais seguro do que o Windows. Então você pode estar escolhendo instalar uma outra distribuição do Linux, ok? Nós estaremos gravando mais vídeos e dentre os vídeos que nós vamos gravar, nós vamos fazer um pendrive bootável, ou seja, um pendrive de inicialização, e em cima desse pendrive nós vamos instalar outra distribuição do Linux. E eu gostaria que vocês comentassem aqui embaixo e colocassem qual a distribuição que vocês gostariam que nós fizéssemos aqui a instalação nesse canal para vocês entenderem, aprenderem o processo de instalação, ok? Nós temos o Linux Ubuntu, que é o mais popular e é o que tem menos problema de distribuição, de atualização de pacotes. Nós temos o Google Mint, nós temos o KUbuntu, que inclusive o procedimento que nós vamos fazer agora vai ser no KUbuntu, que são os mais semelhantes ao Windows. Ah, Rudinei, mas eu não quero mais o Linux, eu quero instalar o Windows. Nós também vamos fazer um vídeo ensinando você como fazer um pendrive de inicialização, um pendrive bootável, para você conseguir formatar o seu computador e instalar o Windows, ok? Então, esse início, eu só gostaria de fazer essa explanação com relação ao Linux Guta. Ele é muito limitado, mas mesmo assim, nós vamos realizar esse procedimento aqui agora. E o procedimento qual é? Vamos supor que você esteja ali tentando instalar o Google Chrome e por algum motivo no meio da instalação deu erro, deu um problema, deu uma falha, ele não reconheceu um comando. Na hora de você digitar Google Chrome para abrir a janela do Google Chrome, ele não abriu, ele deu uma mensagem de erro lá ou simplesmente não abriu. Então, nesse caso, o que é recomendado? É você fazer a desinstalação dos pacotes que foram instalados, mesmo que previamente. Depois que você desinstalar, você vai excluir a estrutura de pasta, você vai excluir os arquivos que são desnecessários, que foram gerados no momento da instalação do Google Chrome, para depois que você fizer esse procedimento,
atualizar os pacotes de dados, fazer o upgrade do Linux para a última versão do Linux, se possível, fazer o update da biblioteca de pacote de aplicativos para preparar o Linux para receber os arquivos de instalação do Google Chrome, certo? Então nós vamos fazer todo esse procedimento no passo a passo e nós vamos utilizar a versão do Linux Ubuntu, ok? Então vamos lá para a nossa tela, vamos ver e pegar o passo a passo, ok? Vamos lá. Bem, pessoal, estamos aqui agora na nossa tela. Eu tive um cuidado específico de gravar o script, de escrever o script aqui nesse bloquinho de notas e eu vou disponibilizar esse script, esse bloquinho de notas aqui com um passo a passo para vocês fazerem o download e realizar o procedimento passo a passo também. Não se preocupe, não vou pedir e-mail seu, não vou pedir telefone seu para você baixar esse bloco de notas. Eu só vou colocar o link ali e vocês vão acessar e fazer o download para realizar o procedimento e conseguir operacionalizar o Google Chrome dentro do Linux, ok? Então vamos lá. O primeiro passo que nós temos que fazer é abrir o terminal. Como é que eu vou abrir o terminal? Eu posso vir aqui no botão de iniciar, né, do Linux e em pesquisa digitar terminal, ele vai aparecer ali K console com K, que no caso porque é o Linux é K Ubuntu, ok? No seu Linux aí, na sua distribuição, basta você digitar terminal que ele vai aparecer também, tá, pessoal? Então nós abrimos aqui o terminal e agora nós vamos fazer o que? Nós vamos executar o comando para desinstalar o Google Chrome. O Google Chrome está instalado aqui? Tá. Se vocês observarem aqui embaixo, ó, Google Chrome está instalado, o ícone está aqui, o atalho está aqui, vou abrir ele aqui agora para vocês verem, olha lá, está aberto, ok? Vamos abrir aqui o nosso site, olha lá, vocês vão ver, está navegando normalmente, certo? Beleza, o Google Chrome está aí, está funcionando direitinho. Nós vamos fazer o que? Conforme a proposta, desinstalar ele. Então, execute o comando para desinstalar o Google Chrome. Qual que é o comando? Pessoal, se vocês colocarem o bloco de notas aqui do lado do terminal, é só você copiar e colar. Copiar do bloco de notas e colar ali no terminal. Pode fazer isso tranquilamente. Vou aqui, ó, seleciono, copiar. Tá vendo que tem aqui, ó, o termo sudo? Por que sudo? Porque ele quer que esses comandos sejam executados pelo usuário administrador do Linux. Então, todas as vezes que tiver o termo sudo no início do comando, significa dizer que esse comando está sendo executado por um usuário administrador, ok? Então eu venho aqui no terminal, dou um botão direito, colar, ele já apareceu ali, agora eu dou um Enter. Pediu a senha, que senha é essa, Rudinei? É a sua senha de usuário do seu computador, quando você liga o computador, tá? Você cadastrou uma senha de usuário, e no Linux é assim, quando você cadastra essa senha de usuário, você pode optar em ele solicitar a senha todas as vezes que você liga o computador, ou não. Caso você opte em não pedir a senha sempre que ligar o computador, quando você for executar um comando desse com sudo, você vai ter que digitar essa senha, que é a senha de administrador. Então eu vou digitar a minha senha aqui. Observe que não aconteceu nada ali, não apareceu nenhum caractere, não apareceu, aparentemente não aconteceu nada, mas a senha foi digitada. Então você digita a senha e aperta Enter, e ele vai começar o processo de desinstalação. E ali, lendo bem rapidamente, ele está falando o quê? Que listou ali todos os pacotes, verificou todas as árvores de dependência, e no final ele está falando assim, olha, depois dessa operação, 358 megas de espaço no seu disco serão liberados. É o tamanho, o espaço que o Google Chrome ocupa no seu computador. Você quer continuar? Sim. Aperto o S aqui e aperto o Enter. Aguardo, removendo ali, né, o Google. Nesse momento aqui é só aguardar. Você vai esperar ele fazer a desinstalação. Olha lá, finalizou, apareceu o prompt, finalizou, show de bola. O Google, pessoal, já foi desinstalado. Se você observar aqui embaixo, ó, não tem mais o atalho do Google. Só que não é apenas desinstalar. Você vai ter que agora remover também os arquivos de configuração associada ao Google Chrome. Esse procedimento aqui, o 3 e o 4, é para excluir efetivamente todo e qualquer resquício de arquivos e configurações que o Google tenha deixado. Entendeu? Por isso que às vezes acontece de você, por exemplo, você fez a instalação do Google e aí não deu certo. Aí você vai lá e tenta fazer de novo a instalação, reinstala, sem desinstalar e sem fazer esse procedimento aqui. Aí o que é que vai acontecer? Resquícios de arquivos e configuração do Google anterior vão atrapalhar o nosso procedimento aqui de instalação. Então, por isso que é importante
além de desinstalar o passo 2, no 3 e no 4. No 3, você vai remover arquivos de configurações associados ao Google e no 4 você vai garantir que foi excluído, que realmente todos os pacotes foram excluídos e que são desnecessários e que não precisam ficar ali no computador, ok? Então, terceiro passo, eu vou de novo, sudo, o nome desse comando aqui é, copiar aqui, ó, sudo apt-get purg Google Chrome Stable. Então, nós vamos expurgar, vamos excluir, apagar, ok? Colar aqui, vamos dar um Enter, lendo a lista, fazendo todo o processo. Olha lá, como é uma confirmação para você ver se realmente foram excluídos, ele deu uma mensagem ali, ó, 0 pacotes atualizados, 0 pacotes novos instalados, 1 a ser removido e 65 não atualizados. Depois dessa opção, 0B adicionais, espaços do seu disco que serão utilizados. Você quer continuar? Sim, quero acabar, eliminar com todo e qualquer resto de instalação do Google Chrome que ficou no meu computador. Expurgou? Beleza. Vamos para o quarto passo. O quarto passo é para garantir que realmente tudo foi excluído. Então eu vou aqui, ó, sem muita delonga, sudo apt-get auto-remove. Botão direito, copiar. Tá vendo como é que é simples, pessoal? Passo a passo, olha só. Fiz aqui, sudo apt-get auto-remove. Enter, ele vai fazer a mesma leitura. Feito isso, eu tenho agora a certeza de que o meu aplicativo Google Chrome, isso para o Google Chrome, mas para qualquer outro tipo de aplicativo que nós quisermos desinstalar no Linux via comando, ok? Então, feito isso, eu tenho certeza que o Google foi desinstalado. Agora eu vou reinstalar. Para reinstalar, eu peguei esse script que também está lá no vídeo anterior. Eu deixei o link lá para vocês baixarem também no bloco de notas. Eu trouxe ele para cá para que nós possamos fazer também o passo a passo, tendo em vista que agora, depois que nós, hipoteticamente, eliminamos todos e qualquer resquícios de aplicativos do Google anterior que estavam com problema, que eu não consegui concluir ou instalar, eu vou fazer todo o processo de novo. Só que para começar esse processo, eu tenho que observar muito bem esses dois primeiros comandos aqui, ó. O sudo apt update e o sudo apt upgrade. Existe uma diferença entre esses dois comandos. O sudo apt update, ele vai atualizar apenas os pacotes de instalação do Linux, dos aplicativos do Linux. Ele vai preparar a biblioteca de pacotes de aplicativos do Linux para que você possa instalar um novo aplicativo. Vamos supor que você tem uma biblioteca de aplicativos lá, você tem vários aplicativos no seu Linux. E aí ele vai tentar fazer uma atualização de todos esses pacotes de arquivos de instalação dos aplicativos que tem no seu Linux para receber novos aplicativos. Funciona dessa forma. E o sudo apt upgrade, isso daqui é para ele atualizar a biblioteca de arquivos base do Linux. Ou seja, se você tiver com uma versão mais antiga do Linux, ele vai tentar atualizar para a versão mais atual, para que quando você for instalar qualquer que seja aplicativo, você não tenha dificuldade, você não tenha nenhum tipo de problema, ok? Então, vindo aqui para o procedimento de reinstalação, primeira coisa é abrir o terminal. O nosso terminal já está aberto, só que eu vou agora limpar a tela aqui do terminal para que nós possamos começar do zero, ok? Então, para limpar a tela do terminal, clear, limpei, limpar, certo? Feito isso, agora nós vamos fazer o quê? Vamos lá, vamos pegar aqui o bloco de notas, botar um pouquinho para cá, para não ficar aqui atrás. Abri o terminal, fiz a limpeza ali do terminal, vamos começar do zero. Primeiro comando, atualizar o pacote, o índice de pacotes. Então, sudo apt update, copiar. Olha só como é que é tranquilo. Copia e cola. Dou um Enter. Olha lá, ele vai fazer todas as verificações e atualizações de pacote. Isso é importantíssimo, principalmente porque nós acabamos de desinstalar um aplicativo no Linux, certo? Então, você precisa obrigatoriamente fazer essas atualizações, o update e o up, ok? Então, ele fez ali as atualizações, 65 pacotes podem ser instalados, certo? Ele está pedindo ali para também, se você quiser rodar, tá corro ali, mas pela tradução é rodar o apt list upgrade table para vê-los, ok? Então, se você quiser saber quais foram os arquivos que foram atualizados, eu posso rodar esse comandozinho aqui para ver quais foram os arquivos. Para nós não importa isso daqui agora, o importante
é você ver que foram aqui, ó, listados, foram construídas árvores de dependência, né? Informações de estado. Então, o importante é você perceber que o procedimento de atualização, update, né, a atualização dos pacotes de dados dos aplicativos foram verificados e possivelmente atualizados. Nós vamos aqui agora para o próximo, que é o sudo apt grade. Então, vou copiar, colar e dar um enter. Agora ele vai fazer o quê? Ele vai verificar as atualizações, né, as bibliotecas de atualizações do Linux. Então, nesse caso, ele vai fazer uma varredura nas bibliotecas de atualizações do Linux agora. Ele vai tentar instalar a versão mais atual do Linux, para quando nós formos instalar qualquer aplicativo, que nesse caso é o Google Chrome, ele possa instalar com facilidade e sem problemas, ok? Então, ele fez ali a checagem, né? Ele fez uma listagem dos possíveis pacotes que serão atualizados. Nós temos aqui, ó, o pacote Office, o LibreOffice vai ser atualizado. Nós temos aqui, ó, arquivos do Python que vai ser atualizado, ok? Então, nesse caso, o que é que nós vamos fazer aqui? Depois de verificar todos essas listagens, todos esses pacotes, ele avisa aqui, ó, é preciso baixar 633 megabytes de arquivos para fazer essa atualização do Linux. Depois dessa operação, 609 KB adicionais de espaço em disco serão usados. Você quer continuar? Claro, quero continuar. Aperto letra S, depois Enter. Ele vai baixar agora os 600 MB e vai fazer a atualização de todos os pacotes de arquivos raiz do Linux. Caso você não tenha feito isso no vídeo anterior, que nem nós colocamos lá para fazer esse procedimento, às vezes nós ali vamos fazer um procedimento e pulou uma etapa. Estou dizendo que se foi o caso, né? Não pulei nenhuma etapa. Eu fiz o passo a passo e mesmo assim não deu certo. Pode ter sido alguma inconsistência de atualização, que é muito importante estar rodando esse processo todo de novo aqui, para que o procedimento, a operação de instalação de qualquer aplicativo que seja, venha funcionar perfeitamente, ok? Nesse momento nós vamos esperar ele fazer esse download ali e a atualização. Olha lá, pessoal, ele acabou baixando ali, né, os arquivos e agora ele está instalando, ok? Ele baixou os 600 MB e agora ele está instalando todos os pacotes de atualização do Linux. Bem, pessoal, olha lá, voltando aqui agora, ele concluiu a instalação, né, chegou ali em 99%, então foi entre 10 e 15 minutos que esse processo de atualização do Linux, das bibliotecas do Linux durou, ok? Pronto, até aqui nós fizemos os dois primeiros comandos, ok? O sudo apt update e o sudo apt upgrade. Nós vamos agora para o passo 3, olha lá. No passo 3, nós vamos digitar o seguinte comando, wget, né? Esse comando wget, ele é o responsável por baixar o arquivo instalador do Google Chrome. Então, antes de eu baixar esse aplicativo, esse wget, eu tenho que verificar se no meu Linux já não tem ele instalado, certo? Se já tiver instalado, eu não preciso rodar o comando para instalar. E como é que eu faço, Rudinei, para saber se esse wget já está instalado? Eu vou rodar esse comandozinho aqui, ó, que está no passo 3. wget version. Vou dar um copiar, vou limpar a tela aqui de novo, ó, clear, colar. Venho aqui, dou um enter, o que é que ele vai falar aqui para nós? Ó, vou subir aqui um pouquinho, eu dei o comando aqui, ó. Ele falou o seguinte, que eu tenho wget 1.21.4, ok? Construído em Linux GNU. Ou seja, nós já temos aqui o wget. Fechado? Feito isso, eu posso já baixar o meu Google, o instalador do Google Chrome. Mas caso eu não tivesse wget, eu teria que executar o seguinte comando. Eu teria que vir aqui e utilizar o comando sudo apt install wget. Rudinei, eu já tenho o wget instalado. Se eu vir aqui e tentar instalar ele por cima, acontece alguma coisa? Não. O máximo que vai acontecer é ele dizer o seguinte, ó, você já tem a última versão do wget.
wget instalada. Vamos fazer aqui um teste. Vou dar um enter aqui, ó. Olha lá. Lendo, wget já é a versão mais recente, certo? Não foi atualizado, nem 0 pacotes atualizados, não foi feito nada. Por quê? Porque você já tem o wget instalado e ele é o responsável por baixar o arquivo de instalação do Google Chrome. Vamos para o próximo passo, é o quarto passo. Feito isso, nós vamos agora usar o wget para fazer o download do arquivo de instalação. Então, fora dos colchetes, você vai pegar esse comando aqui, ó, só que está dentro dos colchetes. Não pode colocar os colchetes, tá, pessoal? Então eu venho aqui, dou um botão direito, copiar, vou no terminal, colar. Dou um enter, olha lá, ele está baixando o arquivo de instalação do Google Chrome, certo? Foi o que ele falou aqui para nós, ele fez o download do arquivo de instalação do Google Chrome. Para instalar o Google Chrome, eu vou falar o seguinte, sudo dpkg-i, o nome do arquivo que nós baixamos na internet, olha lá, o nome do arquivo é o mesmo, Google Chrome Stable Current AMD64.deb. Olha aqui, Google Chrome Stable Current AMD64.deb. Então, nós vamos jogar aqui, ó, o sudo, copiar o termo aqui, copiar. Vamos vir aqui no terminal, colar e dar um enter. Ele vai instalar o nosso Google Chrome. Descompactando o pacote. Aqui nós vamos aguardar, ele faz o processo aqui todo sozinho, certo? Quando é que eu sei, Rudinei, que ele finalizou? Quando apareceu o prompt aqui, ó, embaixo, tá? Nesse momento aqui, nós vamos aguardar. Ele está instalando, configurando. E olha aqui, o prompt apareceu, ele finalizou. Instalei o Google Chrome. Aí eu tenho o passo 6 aqui, ó. Se qualquer erro for exibido durante a instalação, digite o comando. Olha só o comando que ele pediu para a gente digitar. Caso aconteça algum erro durante a instalação. Pessoal, no nosso caso aqui não teve erro de instalação. Então eu não preciso digitar esse comando, ok? Mas caso tivesse acontecido algum erro, eu poderia digitar esse comando que ele iria fazer a correção do erro e finalizar, concluir a instalação do Google Chrome. No nosso caso, não houve nenhum erro e vocês podem observar aqui, ó, na tela que quando nós rodamos o comando para instalar, não teve nenhuma mensagem de erro. Ele executou, processou tudo normalmente, certo? Então, como não teve nenhuma mensagem de erro, eu não preciso executar esse comando, eu nem vou executar para não confundir muito aí com vocês. Eu já vou digitar o comando Google Chrome. Alguns inscritos falaram o seguinte, Rudinei, na hora de digitar o Google Chrome, ele deu comando inexistente, ou eu simplesmente digitei o comando e ele não aconteceu nada. Então vamos fazer aqui agora um exemplo só para vocês verem o que eu vou fazer caso o Google Chrome não abra assim que eu digitar o comando Google Chrome. Esse comando aqui já é para abrir o Google Chrome, certo? Pessoal, antes de executar aqui, ó, o Google Chrome, você pode ver que o ícone do Google Chrome já apareceu aqui para nós, tá? Mas nós vamos aqui agora digitar o comando Google Chrome para abrir ele. Clico aqui, dou um Enter, vamos lá. Olha só que beleza, abriu o Google Chrome. Só tem uma observação para fazer para vocês aqui. Vocês viram que apareceu aqui uma seguinte mensagem, ó. Nós demos aqui o comando Google Chrome, mesa. O que é mesa? É desktop, tá? Ele chama mesa, é a área de trabalho, vamos falar assim. Erro, zinc, falha, ao fechar PEV. Ele vem dando alguns erros e algumas falhas aqui. Veja que ele ainda está processando o comando aqui para abrir o Google Chrome. Se você observar aqui, ó, o Google Chrome já abriu, né? Então, se eu olhar aqui e colocar, por exemplo, ativar o Office via PowerShell, né? Foi uma pesquisa que eu fiz recente. Olha só, ele já está navegando, já está funcionando. Vou fechar aqui o Office de novo. Fechei o Office, o que foi que aconteceu? O prompt voltou e finalizou aqui, ok? Então, se vocês observarem, pessoal, quando você dá o comando para o Google Chrome aqui via terminal, ele vai ficar rodando todas as páginas que você abrir, tudo que você navegar no Google Chrome, ele vai ficar exibindo aqui nesse script, ok? Quando você fecha o Google Chrome, ele volta para o prompt. Vamos fazer de novo aqui, ó. Colar Google Chrome, Enter, olha lá, ele dá aquela falha, não, aquilo ali é porque ele está fazendo a leitura do script de abertura do Chrome e está fazendo a varredura de todos os arquivos que são precisos para fazer o Google Chrome funcionar.
vai ter linhas aqui de erro, ele está fazendo alguma leitura aqui, deu um erro, mas ele vem logo depois em seguida e corrige aquele erro, e ele vai ficar rodando esses scripts aqui enquanto eu tiver com o Google aberto, ok? Vou dar um exemplo aqui, ó, vou entrar no site, botar o terminal aqui, ó, e vou abrir aqui outro site, né? Baixar ISO, onde baixar, ou seja, enquanto você tiver com o Google Chrome aberto aqui, tá? Vou fechar, o prompt fechou aqui também, ok? Deu essas mensagens de erro aqui, você vai olhar se o Google Chrome abriu. Se abriu, tá? Você pode ignorar esses erros aqui, fechar o terminal e utilizar o Google Chrome normalmente. Caso você tenha digitado o comando Google Chrome e ele nem abriu, não deu nada, você pode vir aqui no botão iniciar, você pode vir em internet, que ele vai estar aqui, ó, internet, ok? Ou você pode vir na barra de tarefas, caso, né, ele não apareça na barra de tarefas, ele poderá aparecer na área de trabalho e assim sucessivamente. De certo que se eu clicar aqui, ó, ele vai abrir normalmente e nós vamos conseguir operacionalizar o nosso Linux perfeitamente. Então essa foi mais uma aula para fazer todo o passo a passo, agora o reverso, desinstalando o Google Chrome, excluindo todos os restos de arquivo para impedir que aconteça erros na hora da reinstalação, fazendo a reinstalação baseado no script da aula anterior, tá bom? E testando o Google Chrome de forma que vocês perceberam que ele abriu normalmente ali. Pessoal, se vocês fizerem o passo a passo, eu vou deixar esse bloco de notas, um link para vocês baixarem via Google Drive, tá? Eu vou deixar na descrição. Vocês vão baixar esse script e vocês vão fazer exatamente igual eu fiz. Se vocês fizerem o passo a passo exatamente igual eu fiz, não vai ter erro. Vocês vão conseguir instalar o Google Chrome no Linux. E como eu falei no início do vídeo, no próximo vídeo nós vamos ensinar vocês como fazer um pendrive bootável. Nosso pendrive já está aqui, já na mão. Nós vamos fazer um pendrive bootável, ou seja, um pendrive de inicialização. E nós vamos colocar o instalador do Linux. Qual vai ser o Linux? Escreva aí embaixo. O Ubuntu, o Mint, né? Qual vai ser a distribuição, o Fedora? Qual vai ser a distribuição do Linux que nós vamos fazer a instalação? É claro, nós vamos dar prioridade para fazer a instalação do Linux para desktop. Quando nós falamos de outras distribuições de Linux, nós podemos também citar versões de distribuição de Linux para servidores, que não é o nosso caso agora. Futuramente nós podemos fazer uma instalação de um servidor de arquivo baseado em Linux. Então essa foi mais uma aula, foi mais um vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e dar um legal aí, um joinha, para que esse vídeo e esse conteúdo chegue até outras pessoas que precisam também dessa ajuda. Então, se você gostou, compartilhe aí com as pessoas que você conhece. Vamos ajudar o maior número de pessoas possíveis a desmistificar o mundo Linux no meio da tecnologia. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.